Olá pessoal, tudo bem? Outro dia foi me perguntado é, sobre o que faz o advogado criminalista, né? Como ele deve atuar, como é o seu trabalho, né? Seu dia a dia. Então eu resolvi gravar esse vídeo para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Tentar explicar um pouco sobre como o advogado criminalista ele deve atuar, né? Então, tudo se inicia com a prisão em flagrante, né? Então, alguém faz uma denúncia para a polícia e a polícia vai até o local onde está acontecendo ali aquele delito, né? Conforme estipula o artigo 302 do Código de Processo Penal, lá diz, né, qual deve ser a conduta da pessoa para que ela possa ser presa em flagrante, né? Então lá fala as modalidades de flagrante, né? Quando a pessoa está cometendo delito, acaba de cometer, é encontrado com objetos que presuma ter cometido o delito, etc. Não vamos aprofundar muito sobre isso aqui, que não é o nosso foco, ok? Mas feita essa prisão em flagrante, né? O indivíduo ele é levado a um hospital para ser feito o corpo de delito, depois ele é levado à delegacia onde ele prestará os seus primeiros depoimentos. Então, geralmente, a família ela liga para um advogado para acompanhar o seu parente ali naquela delegacia onde ele vai prestar o seu depoimento, ok? Então, o advogado geralmente ele é acionado às 8 horas da manhã, meio-dia, 5 horas da tarde, de madrugada, etc. Então, o advogado criminalista ele deve estar à disposição. Chegando ali na delegacia, o advogado ele deve orientar o seu cliente sobre o que ele deve falar ou, caso queira exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio, ele poderá fazer isso prestando seus depoimentos somente na frente do juiz. Agora, o que pode acontecer? Caso o advogado ele entenda que aquela prisão em flagrante, ela tenha sido feita de forma irregular, não tenha sido feita dentro dos parâmetros legais, né, conforme estipula o artigo 306 do Código de Processo Penal, lá fala a forma como deve ser feito o flagrante, o advogado ele poderá entrar com o pedido de relaxamento da prisão em flagrante, conforme estipula o artigo 310 do Código de Processo Penal. Agora, caso essa prisão ela tenha sido feita de forma regular, né, de forma legal, o advogado poderá fazer o pedido de liberdade provisória, né? Então, é, geralmente, após isso é feita uma audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o objetivo dela não é tratar do crime em si, mas é mais para tratar a respeito de como que foi realizada ali aquela prisão, né? E o advogado pode aproveitar esse momento para reiterar ali aquele pedido, né, de relaxamento da prisão em flagrante, caso ele entenda que a prisão tenha sido feita de forma irregular, de forma ilegal, ou caso ele entenda que a prisão foi feita dentro dos parâmetros legais, reiterar ali seu pedido de liberdade provisória. É interessante que essa audiência de custódia para que o juiz ele possa ter ali, né, esse primeiro contato com o acusado. Então, voltando novamente lá na delegacia, né, aquela prisão em flagrante, né, ela termina, né, com um relatório, né, aquele inquérito, né, a colheita de provas, ali, o inquérito policial, ele termina com o relatório. E esse relatório, o inquérito policial, ele será enviado ali para o fórum, né, para o Ministério Público, para que ele possa oferecer a denúncia. Segundo o artigo 10 do Código de Processo Penal, o inquérito policial ele deve ser concluído num prazo de 10 dias, caso o réu ele esteja preso, ou num prazo de 30 dias, caso o réu, o acusado, ele esteja solto.
Então, aquele inquérito policial vai para o fórum e o Ministério Público ele irá analisar ali a materialidade, a autoria, e caso ele entenda que o acusado ele deva ser denunciado, ele irá denunciar esse acusado, e conforme estipula o artigo 46 do Código de Processo Penal, essa denúncia ela deve ser feita num prazo de 5 dias, caso o réu esteja preso, ou num prazo de 15 dias, caso o réu ele esteja solto. Então, após a denúncia do Ministério Público, o advogado ele será intimado para apresentar uma resposta àquela acusação, àquela denúncia, que nós chamamos de defesa prévia, defesa preliminar, e conforme estipula o artigo 396 do Código de Processo Penal, o advogado terá um prazo aí de 10 dias para estar oferecendo ali aquela resposta à acusação. Feita a resposta à acusação, o juiz ele irá marcar uma audiência. Essa audiência se chama audiência de instrução e julgamento. Essa audiência será marcada um dia determinado e na hora, num horário, né, conforme estipula o artigo 399 do Código de Processo Penal. Nessa audiência de instrução e julgamento será ouvida a vítima, caso haja a vítima, será ouvida as testemunhas de acusação, no caso aqueles policiais que efetuaram a prisão, né, do seu cliente, ou também pode ser ouvida ainda como testemunho de acusação alguma pessoa que presenciou o fato ali. Depois será ouvida as testemunhas de defesa, poderá ser ouvido também algum perito, fazer alguma criação, reconhecimento de coisas e etc. E após isso será ouvido o acusado. Então é tudo nessa ordem, conforme estipula o artigo 400 do Código de Processo Penal. Feito isso, caso não haja nenhum requerimento, o juiz ele poderá, né, dar um prazo ali para a acusação fazer as alegações finais na forma oral, com um prazo de 20 minutos para a acusação e mais 20 minutos para a defesa, prorrogados mais 10 minutos, e logo em seguida irá dar a sentença. Agora, devido às vezes à complexidade do caso ou o número de acusados, o juiz ele pode dar um prazo, né, de 5 dias para o Ministério Público e mais 5 dias também para a defesa apresentar essas alegações finais na forma escrita, e em 10 dias ele dará a sentença. Agora, caso ele entenda que deva ser feita alguma diligência, não será feita ali naquela audiência as alegações finais na forma oral. Será dado também um prazo após a realização dessa diligência, um prazo de 5 dias para o Ministério Público, para o promotor, e 5 dias para o advogado apresentar as alegações na forma escrita, e em 10 dias ele deverá dar a sentença, a decisão sobre aquele assunto, né? Essa sentença nós estamos falando, ela pode entender que a denúncia ela seja totalmente procedente, pode entender que a denúncia seja parcialmente procedente, ou então pode absolver, né, no caso, o seu cliente. Caso o advogado ele entenda que aquela decisão, aquela sentença, ela não tenha sido favorável ao seu cliente, o advogado ainda poderá entrar com recurso. Conforme disse para vocês, trata-se de uma sentença, e o Código de Processo Penal diz que, no caso de sentença, o recurso cabível é apelação. Ok? Então, é basicamente isso que deve fazer, que costuma fazer o advogado criminalista. Existem outras coisas, outros meios, né, que o advogado ele pode utilizar, mas basicamente é isso que faz um advogado criminalista. Espero que possa ter ajudado vocês em alguma coisa. Aqueles que gostam
de aulas como esta. Peço que se inscrevam no canal, que curtam o canal para fortalecer o canal, ok? Então, um forte abraço e até mais.